Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Meu Quadrado, esse espaço que você tem aqui no YouTube para discutir os conteúdos de história do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio. Tá? Então esse é o espaço que é feito para vocês, para nós termos aqui aulas de revisão. Estamos já no quarto bimestre e hoje estamos aqui por um motivo muito especial, que é a aula do quarto bimestre do conteúdo de História do segundo ano do Ensino Médio. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu joinha e também deixa o seu comentário. Coloca ali a sua pergunta, coloca o seu comentário, diz o que você achou do formato da aula, se está legal assim, o que a gente pode fazer para melhorar, tá bom? Então, vem comigo, bora, que a aula já está começando. Aí, segundo ano do ensino médio, quarto bimestre, nós vamos falar sobre República Brasileira, né, República do Brasil, vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial e vamos falar sobre Revolução Russa, ok? Vem comigo então, que a nossa aula está só começando. Então, República Brasileira, aí ó, ficou repetido brasileira, mas não tem problema, vamos embora, estamos todo mundo em casa. Então nós vamos falar sobre a República Brasileira, a Primeira Guerra Mundial e também Revolução Russa. Essa apresentação explora eventos cruciais da história brasileira e mundial, abrangendo desde a proclamação da República no Brasil até a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Examinaremos as mudanças políticas, sociais e econômicas que moldaram o início do século XX, tanto no contexto nacional quanto internacional. Bom, começando então pela proclamação da República, que vai acontecer ali no final do século XIX, e a proclamação da República do Brasil, ela está diretamente ligada à questão da escravidão, ou melhor, da abolição da escravidão no Brasil. Nós temos 4 componentes que são personagens fundamentais na proclamação da República. O primeiro deles, os militares, o exército brasileiro que vai se levantar da Guerra do Paraguai como uma grande força nacional, independente do poder moderador, uma força que quer se tornar, além de uma força militar, uma força política, e tem como objetivo sair do jugo do imperador, né? O imperador que não queria aumentar os salários do exército, o imperador que negava ao exército participação política. Então eles já pensaram, olha, nós vamos nos livrar do imperador e vamos implantar no Brasil uma ditadura militar, né? Uma ditadura militar positivista, né? Aos moldes do que pensava Antônio Conte. Já um outro personagem é o Partido Republicano, são os republicanos. Os republicanos que eram formados basicamente por profissionais liberais, médicos, advogados, professores, enfim, pessoas que sonhavam com uma república aos moldes da República Americana. Se você olhar aí na nossa tela, você vai ver uma bandeira que lembra muito a bandeira norte-americana, né? Se você trocar aí o verde e amarelo por azul, por vermelho e branco, você vai ter praticamente a bandeira americana, e no seu lado esquerdo, aí no lado esquerdo da sua tela, você vai ver a réplica, na verdade não é nem a réplica, né? A bandeira, uma das bandeiras que foi confeccionada aí para esse evento da proclamação da República, que está lá no museu no Rio de Janeiro. Então os republicanos já tinham até esse modelo de bandeira, que só não é a nossa bandeira nacional, porque o Marechal Deodoro da Fonseca, ao ver essa bandeira, ele disse não, nós não estamos trocando de pátria, estamos apenas trocando de regime. E aí voltou-se a bandeira original, a bandeira com a verde com o losango amarelo, e ao centro substituiu-se o brasão da monarquia pelo círculo, né, com as estrelas representando os estados brasileiros e o Distrito Federal. Tá? Então esses republicanos sonhavam com uma democracia, né, aos moldes do que era a República dos Estados Unidos da América. Outro personagem é a Igreja Católica, a igreja que queria um Estado dissociado da igreja, onde a mesma não estivesse subordinada ao cumpra-se do imperador. Lembrando que a autoridade máxima da Igreja Católica no Brasil, a Igreja Católica, que era a religião oficial do Brasil na época, mas a autoridade máxima da igreja no Brasil era o imperador. Então, quando chegava uma decisão do Papa, a Igreja Católica no Brasil precisava aguardar. O imperador olhava, analisava e dizia, não, beleza, pode cumprir, cumpra-se porque eu estou de acordo. Se ele não estivesse de acordo, não se cumpria. Então, de certa maneira,
Isso era desconfortável, porque várias vezes as decisões da igreja não concordavam com as decisões do imperador. E por último, nós teremos aqui então os fazendeiros. E esses fazendeiros, que eram na sua maioria monarquistas, mas boa parte deles, com a abolição da escravatura, mudaram de lado. E aí muitos fazendeiros se tornaram republicanos porque ficaram insatisfeitos por perderem os investimentos feitos nos escravos. O que eles queriam? Uma abolição da escravatura que viesse junto com uma indenização. Basicamente, o Estado brasileiro compraria deles os escravos e depois libertava, mas isso não fazia sentido para os cofres públicos, né? O Brasil nem tinha todo esse dinheiro para colocar aí na abolição da escravatura, então aboliu a escravidão sem indenizar os fazendeiros, e isso custou o trono a Dom Pedro II. Algumas críticas são feitas de que Dom Pedro II estendeu demais a abolição da escravatura no Brasil, né? O Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. E muitas críticas são feitas a Dom Pedro II por causa disso. Mas a gente tem que lembrar que, primeiro, Dom Pedro II queria evitar no Brasil o derramamento de sangue que houve nos Estados Unidos da América. E segundo sabia que iria desagradar muita gente e que isso custaria o trono. A queda da monarquia viria logo depois. Então, a gente também tem que fazer pesar muito bem aí essas críticas, porque demorou o que demorou e mesmo assim a gente sabe. Não é coincidência que em 1888 acaba a escravidão e em 1889 vem então a República. Isso não é coincidência, uma coisa está diretamente ligada à outra. Vamos em frente? Com a proclamação da República em 15 de novembro, nós temos então a República da Espada, que é o quê? É o período em que o Brasil foi governado pelos militares, o primeiro período de governo militar no Brasil. Os presidentes da República do Brasil, entre 1889 e 1894, eram militares, e esse período ficou historicamente conhecido como República da Espada, um período em que nós tivemos praticamente um governo ditatorial no Brasil. Inclusive, o Marechal Deodoro teve muitos problemas, ele teve um governo provisório, depois ele foi efetivado como presidente, e ele acaba tendo que renunciar, porque justamente ele não conseguia lidar com a ideia de um congresso, ele tinha pensamentos ditatoriais, era isso que eles pensavam naquela época. O Marechal Deodoro da Fonseca, em seu governo provisório, foi apoiado pelo Partido Republicano Paulista e pelo Exército. Ele vai extinguir o Conselho de Estado, o Senado vitalício e fecha a Câmara dos Deputados até as eleições para a Assembleia Constituinte. Mas acontece que depois dessa Assembleia Constituinte ele também não consegue se ajustar com o Congresso, né, com o Legislativo brasileiro, e ele acaba tendo que renunciar. Em 1893 nós teremos então a revolta da Armada, lembrando que a Armada é como se chamava a Marinha naquela época, né? Você não tinha aeronáutica, obviamente, então você tinha a Armada, que era a Marinha, e o Exército. A revolta da Armada foi deflagrada, entre outros fatores, pela resistência de alguns grupos militares, principalmente da Marinha, né, à ascensão política de civis e a algumas mudanças políticas promovidas pelo governo de Floriano Peixoto. Então, o governo do Floriano Peixoto desagradou muitos setores, inclusive das Forças Armadas brasileiras. E aí a Marinha, né, a Armada, vai se revoltar contra o governo do Floriano Peixoto. Nós tivemos então a primeira Constituição da República, ainda no período do Marechal Deodoro da Fonseca, e essa Constituição vai ter 3 características básicas que a gente vai colocar aqui. Primeiro, direito de voto. A primeira Constituição da República, apesar de instituir o direito de voto aos cidadãos, com diversas exceções, determinou que na primeira eleição caberia à Assembleia Constituinte escolher o presidente e o vice-presidente. A escolha dos primeiros líderes, né, foram então escolhidos o Marechal Deodoro da Fonseca como presidente e o Marechal Floriano Peixoto como seu vice, mesmo sendo de chapas diferentes. Então você votava no presidente e depois você votava no vice-presidente. Os dois concorreram em chapas separadas, mas aí você teve o presidente eleito de uma chapa e o vice-presidente eleito de outra chapa. E quando você vai para a história do Brasil, você vai ver que enquanto houve esse modelo de eleição em que você votava no presidente e depois votava no vice, foi comum acontecer a eleição do presidente de um lado e o vice-presidente de outro lado.
E nós tivemos também, com a proclamação, com a primeira Constituição da República, o fim do governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, certo? Tivemos também o Manifesto dos 13 Generais, tá? Um manifesto político assinado por 13 generais, 9 do Exército e 4 da Armada, durante o governo do Marechal Floriano Peixoto. Tá? Esse manifesto ele tinha como objetivo a convocação de novas eleições para a presidência e, infelizmente ou felizmente, ele não vai ter resultado prático nenhum que não seja a exoneração de todas as pessoas que assinaram esse manifesto, ou seja, de todos os 13 generais que assinaram esse manifesto. Eles eram oposição, ou estavam se opondo ali ao governo de Floriano Peixoto, mas não vão alcançar resultado nenhum. Aí mais um ponto que a gente nota desses governos ditatoriais que nós tivemos durante a República da Espada. E aí nós tivemos, então, entre aspas, uma nova proclamação da República, ou seja, a República do Café com Leite. Inaugura-se, então, uma nova ordem na política brasileira, saem os militares e entra, então, o café com leite. Lembram daqueles 4 personagens que nós falamos no início? Os militares, os republicanos, a igreja e os fazendeiros. Então, os militares atingiram o seu objetivo, que era o quê? Uma ditadura militar. Durou pouco tempo? Durou, mas eles chegaram lá. E depois a gente lembra que lá em 64 eles vão chegar de novo. Mas eles tentaram, ao menos de alguma maneira. Saem os militares, entra quem? Os fazendeiros. Os fazendeiros agora vão tentar colocar em prática os seus planos, que era o quê? Tirar a monarquia e garantir seus privilégios, garantir que eles continuassem ganhando muito dinheiro à custa do crescimento do país. Que, apesar de eles conseguirem isso, mas o imperador era visto já como um entrave, né? Veja como é que é. Alguns até hoje defendem que a proclamação da República era necessária porque a monarquia estava impedindo o crescimento do país. Mas não é bem o que se nota. O que se vê logo depois do fim da monarquia é justamente o Brasil cresce à custa de muita inflação. Nós temos o Brasil deixando de ser a 4ª economia do mundo, passando a ser a 9ª economia do mundo. Nós vamos ter um crescimento econômico no país à custa de muita inflação e a desigualdade social no país aumentando monstruosamente. Então, os ganhos trazidos pela economia na República com certeza não foram suficientes para compensar as perdas que nós tivemos. Mas vamos lá. A proclamação da República inaugurou uma nova ordem política no Brasil. O centralismo, presente no período imperial, foi substituído pelo federalismo, ou seja, o governo centralizado no Rio de Janeiro dá lugar aos estados brasileiros, ou seja, uma federação com mais autonomia para cada estado, diferente das províncias que tinham autonomia bastante reduzida. E esse federalismo defendido principalmente pelas elites do Oeste Paulista e de Minas Gerais. Por quê? Porque cada estado era comandado pelos grandes fazendeiros. Então agora cada estado ia defender os seus interesses, cada fazendeiro ia defender os seus interesses, né? E os interesses do Brasil, de uma maneira geral, ficariam em segundo plano. A instauração da República do Café com Leite, sob esse acordo se instaurou a chamada República do Café com Leite, no período que ficou conhecido como República Velha. O que era a República do Café com Leite? Café, São Paulo, leite, Minas. Então os grandes produtores de leite de Minas Gerais e os grandes produtores de café de São Paulo se alternavam no poder. Saía um paulista, entrava um mineiro. Saía um produtor de café, entrava um grande produtor de leite. E assim funcionou a República Velha no Brasil até 1930. Nesse período nós tivemos também o chamado Convênio de Taubaté, que determinou que os estados comprariam a safra prevista de café por um preço fixado com antecedência. Ou seja, o Brasil tinha super safras de café. E o que uma super safra faz? Baixa o preço do café. Então os produtores de café se garantiram. Fizeram um convênio com o Estado dizendo, olha, independente do preço do café, nós vamos acordar aqui um preço e você vai comprar o excedente da produção. Ou seja, o que nós não conseguirmos vender pelo preço que nós fixarmos, o governo brasileiro vai comprar.
Ou seja, o prejuízo que era para ser dos produtores de café passa a ser absorvido pelo governo brasileiro, ou seja, pelo povo brasileiro. Né? Então, era justamente o que eles queriam. Né? Então, tá, eles acabaram com a monarquia justamente para poder fazer esse tipo de jogada, esse tipo de acordo com o governo. Início do século XX, nós vamos dar uma pausa agora na história do Brasil e vamos ver o que está acontecendo na Europa. E na Europa o mundo se prepara para a Primeira Grande Guerra. Rivalidades entre diversas potências. O início do século XX foi marcado por rivalidades entre as potências europeias, cujo clima de tensões e agressividade aumentou gradativamente. E Inglaterra, França, Itália, Alemanha, o Império Austro-Húngaro, todas grandes potências que já estavam muito industrializadas e que agora cada uma delas tinha os seus interesses. Interesses na África, com as colônias, interesses na Europa, interesses na América, todos muito industrializados, todos querendo vender os seus produtos para o mundo todo. A Alemanha tinha se desenvolvido muito e a indústria alemã já fazia frente à indústria inglesa. Alguns produtos alemães já superavam os produtos ingleses, sendo mais vendidos no mundo do que os produtos ingleses, e isso gerou uma tensão entre esses países. E as principais potências tentaram prevenir-se, e esse período, que ficou conhecido como Paz Armada, se caracterizou pela corrida armamentista e política de alianças entre as potências europeias. Então você vai ter todos os países europeus numa corrida armamentista louca, todo mundo se armando até os dentes. Então por que paz armada? Porque todo mundo está muito bem armado, mas sabem que uma guerra vai ser ruim para todo mundo. Então o mundo está em paz, mas com todo mundo preparado para a guerra. E aí você vai ter França, Inglaterra se aliando de um lado, você vai ter o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão se aliando do outro, a Rússia se aliando à Inglaterra e França, e isso tudo vai terminar na Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial inicia no início do século XX. O historiador britânico Eric Hobsbawm, em seu livro A Era dos Extremos, defendeu a tese de que o século XX teve seu início com a eclosão da Primeira Guerra Mundial em 1914. A Primeira Guerra Mundial inaugura uma nova forma de batalha. O conflito estabeleceu uma nova forma de batalha, deixou de ser caracterizado pela movimentação de tropas e transformou-se principalmente em uma guerra de trincheiras, nas quais as tropas se instalavam em grandes valas abertas no solo. As trincheiras surgem justamente para que as tropas se defendessem das metralhadoras, né? As metralhadoras que com rajadas de metralhadora matavam muita gente. Então o que eles entenderam? Bom, ou nós construímos trincheiras, ou a gente vai todo mundo morrer, né, atingido pelas metralhadoras. E acontece que essas trincheiras se tornaram verdadeiras cidades construídas nos campos de batalha. Então abriam-se grandes valas, nessas grandes valas você tinha os soldados, depois atrás dessas valas você abria outras valas para colocar os armamentos, aí atrás dessas valas de armamentos você abria outras valas para que você tivesse grupamentos médicos, e aí você abria valas ligando uma vala a outra, e no fim você tinha um grande complexo de trincheiras, onde as pessoas ali, os soldados, passavam meses ali, e aí surgiram várias doenças, você tinha ali cadáveres, você tinha ratos, você tinha restos de comida, você tinha chuva que criava um lamaçal, e aí surge o chamado pé de trincheira, que é uma doença, né, que os pés acabavam apodrecendo e muitos soldados tiveram seus pés amputados por causa do tempo que ficaram nessas trincheiras. Alianças políticas. A política de alianças entre as potências europeias desde fins do século XIX permitiu acordos político-militares decisivos no desenrolar da guerra, como a criação da Tríplice Aliança e da Tríplice Entente. E o nacionalismo, caracterizado pela intensa exaltação do sentimento nacional, passou a assumir caráter bélico expresso em movimentos como o pan-eslavismo russo, o pan-germanismo, o alemão e o revanchismo francês. Ou seja, o sentimento de nação.
né? Os franceses, por exemplo, que tinham um sentimento de revanche contra os alemães desde que perderam a Guerra Franco-Prussiana, quando a Alemanha nem existia ainda, mas existia a Prússia. Então, os prussianos e os franceses entraram em combate, os prussianos venceram, os franceses perderam de forma vexatória, tanto que a coroação do rei alemão, do primeiro rei alemão, vai acontecer dentro do Palácio de Versalhes. Então, os franceses também estavam loucos para ter uma vingança contra os alemães, e aí você tem então esse nacionalismo que até então era uma questão política, e agora você vai ter aí o nacionalismo como uma questão militar, nações contra nações. Desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial, a escala do conflito. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito de enormes proporções, ocorrido entre 1914 e 1918, que envolveu quase todo o continente europeu e várias outras nações do mundo. A virada de chave nesse conflito, né, vai acontecer com a entrada dos Estados Unidos. Antes da entrada dos Estados Unidos, nós temos a saída da Rússia. Por quê? Porque vai ter uma revolução lá na Rússia, né, e essa revolução vai fazer com que a Rússia se retire da Primeira Guerra Mundial. E logo após a retirada da Rússia, nós temos a entrada dos Estados Unidos. Estados Unidos que tinham colocado muito dinheiro nos países europeus, e se Inglaterra e França perdessem a guerra, os Estados Unidos perderiam também muito dinheiro, então eles se sentem obrigados a entrar na guerra, e a entrada dos Estados Unidos na guerra vai pender a balança para o lado da Tríplice Entente, né? Para que a Tríplice Entente vença então o conflito. Revolução Russa, nesse mesmo ano de 1917, nós temos a queda da monarquia russa. A Revolução Russa foi responsável pela queda da monarquia e a ascensão do partido bolchevique ao poder. Lembrando que o partido bolchevique vai chegar ao poder na segunda revolução. Nós temos uma primeira revolução onde os mencheviques chegam ao poder. Derruba-se a monarquia e os mencheviques chegam ao poder. E depois, em outubro do mesmo ano, os bolcheviques vão dar uma segunda revolução, tirando os mencheviques do poder, e aí sim assumindo o poder e colocando o comunismo em prática na Rússia e depois na União Soviética. A ascensão bolchevique, o quadro foi visto pelo governo revolucionário soviético como afirmação de sua ideologia comunista, e nós tivemos então uma revolução cultural, que é a imagem que se forma, então é claramente um dos pilares de uma revolução cultural, onde se busca construir as bases de uma ideia de supremacia de um lado sobre o outro, mesmo que essa seja apenas na teoria. Mas nós temos ali então a supremacia do proletariado sobre os burgueses, né? Então essa foi a ideia, uma revolução que passa não só pelo lado econômico, mas também pela questão cultural na Rússia. E para nós finalizarmos essa nossa revisão, a transformação da Rússia em União Soviética, no período a partir da Revolução de 1917, nós temos uma nova denominação, então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, lembrando que isso não se dá automaticamente, isso vai acontecer só lá nos anos 20. Os líderes dessa revolução são os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. E quais os objetivos da Revolução Russa? Todo o poder ao proletariado, nacionalização dos bancos e das propriedades privadas, adoção de um novo sistema de produção econômico. Então, basicamente, esse é o resumo da Revolução Russa. E assim nós chegamos ao final da nossa aula de revisão. Espero que você tenha gostado. Papel e caneta na mão. Vai lá agora, volta para a apostila, volta para o livro, pega mais detalhes ali, faz as suas anotações e você vai estar muito bem preparado para a nossa prova bimestral. Tá bom? Estamos juntos mais uma vez. Vamos terminar o nosso bimestre com chave de ouro e assim terminamos o ano também com chave de ouro. Valeu, um abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima.